É um prazer, amados irmãos, estar convosco em mais uma atualização profética. E eu acredito, pela graça de Deus, teremos ainda muitas atualizações proféticas. Porque as igrejas, quando eu digo igrejas, estou falando as religiões como um todo, estarão muito ocupadas nos próximos meses. Acabei de mostrar para vocês no Minuto Profético que hoje, 31 de agosto, começa a 11ª Assembleia do Concílio Mundial das Igrejas na Alemanha, com o objetivo de debater as mudanças climáticas e o que as religiões podem fazer em prol da mitigação das mudanças climáticas. Sim, está acontecendo agora. Não só. Enquanto estiver decorrendo a COP27 no Egito, em novembro deste ano, religiões mundiais estão sendo convidadas agora para, durante um domingo, subirem no Monte Sinai para uma oração de arrependimento da humanidade por destruírem a nossa casa comum. E conforme veremos aqui, amados irmãos, eles querem restaurar os 10 mandamentos mais um. Os 10 mandamentos mais um no Monte Sinai. Queridos irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo a corrente dos acontecimentos, mas é isto. Os eventos finais serão rápidos. Vemos aqui, 25 de agosto de 2022. Por nosso pecado de emissões. Voltarei para aí. É dito 10 mais 1 mandamentos climáticos. 10 mais 1 mandamentos climáticos. Quem foi que escreveu isto? Yosef Abramovitz, que é um inovador de energias renováveis. Ele é também judeu e ele já apareceu em outros sites dizendo o seguinte, percebam, é a mesma pessoa, Yosef Abramovitz, ele diz, para salvar o clima, descarbonize o Shabá. Então, amados irmãos, não há dúvidas do que ele quer. Do que ele quer. Queridos irmãos, há um movimento global, não só entre os cristãos, estamos vendo os judeus também encarando essa ideia de que para acabarmos com as mudanças climáticas tem que haver um dia de descanso. Não são só os católicos, protestantes que estão pensando assim, judeus. Mas é aí que as coisas se encaixam. Porque como é que Roma vai conseguir convencer o mundo todo, até judeus, a guardarem um domingo? Queridos irmãos, sim. O movimento é o único aqui. Nós veremos mais à frente. Por nosso pecado de emissões. Quero agora comentar sobre isto. Estão percebendo que pouco a pouco, lentamente, progressivamente, está se incutindo a ideia de que as mudanças climáticas precisam, ou as mudanças climáticas são um problema moral, um problema teológico, um problema religioso que vai exigir uma solução moral, uma solução teológica, uma solução religiosa. Mas de onde é que eles beberam esta ideia de que as mudanças climáticas precisam de uma ação moral? Vemos aqui, amados irmãos. Papa Francisco diz que destruir o meio ambiente é pecado. Em parte, eu posso concordar com ele. Mas estamos vendo que pouco a pouco esta ideia está ficando na mente das pessoas. E vai exigir, volto a dizer, vai exigir uma solução moral. Passando, é dito aqui. A esperança climática pode não vir da COP27, do 27º Encontro de Líderes Mundiais sobre o assunto. Está dizendo o homem. Que a esperança pode não ser a COP27, assim como não foi a COP26, uma grande decepção. Mas virá de onde? Virá de onde a esperança climática? Ele diz, mas sim de um local próximo, um local de poder espiritual supremo,
Que lugar próximo é esse de poder espiritual supremo? De onde virá a solução climática? Claro, amados irmãos, se a COP27 vai acontecer no Egito, ele está falando claramente do Monte Sinai. O Monte Sinai, aonde Moisés subiu para receber os 10 mandamentos. Estão convocando as nações. Eu vou mostrar para vocês, amados irmãos. Estão convocando as nações, as religiões, para no domingo, 13 de novembro de 2022, as religiões, os líderes religiosos do mundo, subam no Monte Sinai para uma cerimônia de arrependimento da humanidade. Lemos aqui. Um grupo de nós, sob os auspícios da Interfaith Center for Sustainable Development e do Elijah, queridos irmãos, e do Elias Interfaith Institute. Vamos fazer uma pausa. Estão percebendo que este nome Elias está sendo muito mencionado nestes últimos dias? De fato, queridos irmãos, se nós pegarmos a Bíblia, volto já. Só quero esclarecer uma coisa aqui. Pegarmos a Bíblia, Mateus capítulo 17, começando do verso 10, Jesus aqui conversando com seus discípulos no Monte da Transfiguração. Verso 10, os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem. De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Jesus está falando de um futuro. Elias vem. Mas no verso 12 ele diz, mas eu digo a vocês, Elias já veio. Está falando do passado. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Verso 13. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que tinha falado, o Elias que já veio. Com isto entendemos, amados irmãos, que existem 3 Elias. O primeiro Elias, de lá do livro de Reis, que sim abalou os alicerces de Baal. Sim. O segundo Elias, João Batista. O terceiro Elias ainda virá no futuro. Restaurará todas as coisas. Agora fica a pergunta. Estamos vendo este grupo se chamando Elijah Interfaith Institute. Mas é um instituto ecumênico, eu pergunto. O primeiro Elias era ecumênico? Não. Muito pelo contrário. Quando ele estava no monte, estavam lá 400 profetas de Baal. Ele estava sozinho. Ele não era ecumênico. João Batista, o segundo Elias, era ecumênico? Não. O terceiro Elias, que Jesus disse que viria, que restauraria tudo. Restauraria o altar, o santuário, sim, a verdade do santuário. Tem de ser ecumênico? Não, meus irmãos, não. Então, portanto, este movimento Elias Interfaith Institute não é o verdadeiro Elias dos últimos dias. Não é, não. Porque é um Elias ecumênico. O Elias dos últimos dias não é ecumênico. Vem com uma mensagem, sai dela, povo meu. Queridos irmãos, continuando aqui. Recentemente, este Instituto Elias se reuniu no Monte Sinai para visualizar qual mensagem de esperança e transformação as religiões podem oferecer à humanidade enquanto lidamos com os desafios da justiça climática. O que as religiões querem? Dar mensagens de esperança, transformação da sociedade em meio às mudanças climáticas. Agora notem o que ele diz. Uma das ideias foi retornar aos 10 mandamentos. Aos 10 mandamentos dados no Sinai. Quando estas religiões estiverem subindo o Monte Sinai, um dos objetivos que eles têm é retornar aos 10 mandamentos. A pergunta que faço é, afinal de contas, os 10 mandamentos não foram abolidos na cruz? Estão percebendo que quando é um momento de crise, os 10 mandamentos que foram abolidos já não foram mais abolidos? Vimos aqui, Jeffreys diz
ensinar os 10 mandamentos na América para acabar com a violência. Os 10 mandamentos não foram abolidos ou só foram quando convém e só não foram também quando convém. Lemos aqui. Embora não seja definitivo, aqui está minha versão dos 10 mandamentos. A nova versão dos 10 mandamentos que estas religiões vão retornar em 13 de novembro de 2022 no Monte Sinai. Ele diz, não fiz sozinho, com um pouco de ajuda dos meus amigos. Vejamos, queridos irmãos, aqui está o Monte Sinai, muito bonito, muito bonito. Agora vemos o primeiro mandamento que eles vão restaurar. Reconheçam um poder superior. Vocês podem ler com calma, podem dar uma pausa e ler. Tudo no contexto das mudanças climáticas. Segundo, clima de votação, podem ler. Terceiro, não mate, podem ler. Não roube, podem ler. Não dê falso testemunho, podem ler. E aqui eles dizem, guarde o sábado. As religiões serão convidadas a guardar o sábado. O que é que eles dizem agora? As emissões caem 30% em relação ao sábado toda semana em Israel. Lembrem que quem escreveu isto foi um judeu. E é claro que ele se refere ao sábado, o 7º dia da semana. As emissões caem 30% em relação ao sábado toda semana em Israel e são quase zeradas no Yom Kippur, o dia da expiação judaico. Ele diz, um dia de descanso semanal global. E eu pergunto, mas vamos continuar lendo. Um dia de descanso semanal global, sem carbono, poderia reduzir as emissões do mundo em 1/7 e pode ser observado por diferentes comunidades religiosas em dias diferentes. Mas bem, ele aqui vai se contradizer. Porque ele diz primeiro, um dia de descanso semanal global. Mas depois no fim diz, observado por diferentes comunidades religiosas em dias diferentes. Então não será global. Queridos irmãos, estão percebendo para onde que as coisas vão? Tem outros mandamentos, vocês podem ler com calma. Nós não teremos tempo aqui. Agora, volto. Por que ele diz que comunidades religiosas podem celebrar o sábado em dias diferentes? Estamos falando, muçulmanos celebram o sábado na sexta-feira para cuidar do meio ambiente. Judeus adventistas celebram no sábado. Cristãos protestantes celebrem no domingo. Será que vai ser assim mesmo, queridos irmãos? Não. A verdade é, este assunto do domingo da lei dominical não vai ser colocado assim. Entre religiões. Não, queridos irmãos. Isto tem que ser algo paulatino. Eu quero vos fazer recordar como é que foi trazido o domingo na Idade Média. Como é que o poder papal, no começo de sua supremacia, conseguiu trazer a guarda do domingo. Porque isto vai se repetir nos nossos dias, queridos irmãos. Voltaremos para aqui, não saia do vídeo. Lemos aqui no livro Grande Conflito, página 53. O arqui-enganador não havia completado seu trabalho. Ele estava decidido a reunir o mundo cristão sob sua bandeira e exercer seu poder por meio de seu vice-regente, o orgulhoso pontífice que se intitulava o representante de Cristo. E agora veja aqui, em quase todos os concílios, o sábado que Deus já havia instituído era rebaixado um pouco, enquanto o domingo foi correspondentemente exaltado. Está aí, queridos irmãos, a estratégia. Em cada concílio, o sábado, o 7º dia do Senhor, era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era exaltado mais. Esta é a estratégia primária. Continuando lendo. Assim, a festa pagã veio finalmente a ser honrada como uma instituição divina, enquanto, escutem bem, enquanto o sábado bíblico foi declarado uma relíquia do judaísmo e seus observadores foram declarados amaldiçoados. Primeiro ponto para trazer o domingo entre as religiões. Pouco a pouco,
rebaixando o sábado do Senhor, exaltando o domingo. Queridos irmãos, vemos aqui, por exemplo, como é que foi na COP21. Como é que foi na COP21? Vimos aqui, da semana 2 da COP21. Domingo, 7 de novembro, dia de descanso, antes da segunda semana de negociações. Segunda-feira houve atividade. No domingo, queridos irmãos, era dia de descanso. Em cada concílio, o domingo era exaltado um pouco mais, enquanto o sábado era rebaixado. Vemos aqui, COP26 que aconteceu no ano passado. Vemos o calendário, programa da COP26. Estão vendo o primeiro domingo que começou a COP26? Estavam chegando, é claro. Houve programação, segunda, domingo, 7 de novembro. No meio da semana das negociações, não houve nenhuma programação. Descanso, queridos irmãos. Em cada concílio, o sábado era rebaixado um pouco mais, o domingo exaltado um pouco mais. Vemos aqui, amados irmãos, Catedral de Glasgow realizará culto especial da COP26 no domingo com cristãos de todo o mundo. Em cada concílio, o sábado era rebaixado um pouco mais, o domingo exaltado um pouco mais. Vemos. Mas com grande astúcia, Satanás operava mediante seus agentes para efetuar seu objetivo. Para que a atenção do povo, esta é a segunda estratégia. A primeira já vimos, exaltar um pouco mais o domingo, rebaixar um pouco mais o sábado. Segunda estratégia, para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade. Enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira, ele os levou a fim de mostrarem ódio ao judaísmo, a fazer do sábado dia de jejum, de tristeza e pesar. Segunda estratégia, fazer do domingo um dia de festa, um dia de festividade. Vimos, por exemplo, só um exemplo, amados irmãos. Sim, yoga nas ruas, ciclismo. A polícia de Mumbai, na Índia, lança a iniciativa Sunday Street. Um dia maravilhoso para a família. Um dia maravilhoso em que os amigos, vizinhos estarão juntos. Um dia de festividade. Segunda estratégia para levar à implementação do dia do domingo. Outra estratégia, amados irmãos. Lenta e seguramente. Percebe? Não foi daqui para aqui. Lenta e seguramente, porém, se foi efetuando a mudança. Recorreu-se também aos milagres. Histórias miraculosas inventadas. Mais tarde, o Papa deu instruções para que o padre da paróquia admoestasse os violadores do domingo e fizesse com que fossem à igreja dizer suas orações. Não acontecesse, trouxessem sobre eles alguma grande calamidade sobre si mesmos e os vizinhos. Outra estratégia, usar milagres, histórias sensacionais sobre a desaprovação de Deus pela transgressão do domingo. Vemos um exemplo. Líder da igreja afirma que avarias desta empresa aqui, Karl Marx, são repreensão de Deus por navegar aos domingos. É dito aqui, amados irmãos. Podemos ver claramente o desagrado e a repreensão de Deus sobre o assunto. E pedimos ao Karl Marx que cesse a quebra do dia do Senhor, pelo bem de seus negócios e da comunidade como um todo, porque Deus não é ridicularizado por nada. Histórias miraculosas para levar à santificação do domingo. Vemos outra aqui, cientistas podem ter encontrado uma maneira realmente surpreendente de ver a religião do espaço. É dito aqui, globalmente, há um ciclo semanal de incêndios muito claro, sendo o domingo o mínimo. Sendo o domingo o mínimo. Queridos irmãos, quem traz os desastres naturais? É Satanás. Vocês acham que é difícil para ele trazer desastres ao longo da semana, no sábado e no domingo parar um pouco? Não, isso não é difícil para ele. Continuando, eles dizem, como ele observa, os dados também incluem todos os incêndios causados naturalmente, de fontes como raios, que tendem a suprimir qualquer sinal humano.
acontecem durante a semana, mas há mínimos no domingo. Fatos miraculosos para levar as pessoas à guarda dominical, queridos irmãos. Agora, mostrando-se insuficiente os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades seculares. Se estas primeiras estratégias não funcionarem, a atração, as festividades no domingo para atrair as massas, as histórias miraculosas da repreensão de Deus por transgredir o domingo, se estas coisas não falham, recorre-se agora aos poderes seculares para que promulgassem um edito que inspirasse terror ao povo e o obrigasse a abster-se do trabalho no domingo. Estes relatos do passado revelam claramente a inimizade de Roma para com o sábado legítimo e seus defensores, e os meios que emprega para honrar a instituição por ela criada. E agora, a palavra de Deus ensina que estas cenas devem repetir-se no futuro, quando os católicos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo. Estas cenas, estas estratégias vão ser usadas no futuro. Estão sendo usadas no presente agora, para levar o mundo todo à guarda do domingo, queridos irmãos. Está isto claro? Voltamos aqui. Nós dissemos que eram 10 mandamentos que eles pretendem levar as religiões a retornar. Mais um. Agora, qual é esse mais um? Interessante. Lemos aqui. Aqui está o mais um. Não desista da esperança ou da luta. Eles dizem aqui. A ascensão das antigas dinastias egípcias coincidiu com a ascensão da adoração de Ra, o Deus Sol. Agora eu não estou entendendo aonde que ele quer chegar. O que é que os 10 mandamentos têm a ver com a adoração do Deus Sol das antigas dinastias egípcias? Continuando. Uma nova era de energias renováveis deve brilhar no Egito em novembro deste ano, ou nossa civilização, como a dos antigos egípcios, estará condenada. Quando os líderes religiosos de todas as religiões subirem ao Monte Sinai em 13 de novembro, o que é que nos lembra 13 de novembro? 13 de novembro de 1833, a queda das estrelas, mas não quero mexer neste ponto, senão podemos ir longe. Vamos continuar. Quando os líderes religiosos de todas as religiões subirem ao Monte Sinai em 13 de novembro, durante a COP27, eles procurarão tocar o coração da humanidade e entregar uma mensagem profética. O poder do Sinai funcionou antes para alimentar revoluções morais. E agora deve funcionar novamente, queridos irmãos. As mudanças climáticas são um problema moral, que exige uma solução moral. E o Monte Sinai resolveu um problema moral na antiguidade. Vai de novo resolver este problema moral. Continuando. Para manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, até o final deste século, precisamos de um milagre. Precisamos de um milagre de Deus. Meus queridos irmãos. Agora, o mesmo instituto, o mesmo Centro para o Desenvolvimento da Sustentabilidade, escreveu isto. Lemos aqui. Estão vendo? Eu vou traduzindo para vocês. Between November, é dito, entre os dias 6 e 18 de novembro de 2022, a Conferência Climática da ONU, COP26, terá lugar na Península do Sinai, em Sharm el-Sheikh, Egito. Comunidades religiosas e religiosos líderes, ou líderes religiosos, têm um papel fundamental a desempenhar na abordagem das mudanças climáticas e da justiça climática.
o que exige profunda transformação da sociedade. Continuando. O conhecimento de quais mudanças são criticamente necessárias para diminuir os danos de longo prazo ao planeta está prontamente disponível. No entanto, provocar mudanças de ação exige mudanças mais atitudes profundas. Uma mudança de coração. Está aqui em inglês, podem confirmar. Este tem sido o domínio das religiões há milênios. Eles dizem, as religiões são fontes de inspiração para a transformação do coração e das consequentes mudanças de atitude. Um milagre tem que acontecer em novembro para mudar os corações da humanidade. Sim. Continuando. Para apoiar, desafiar e inspirar discussões durante a COP27 em Sharm el-Sheikh, um evento de fim de semana será realizado no Monte Sinai, que será emocionante, transformador e um momento de inspiração para as comunidades religiosas e para a humanidade. Eles dizem aqui, nunca antes, está aqui, never before, nunca antes tal cerimônia de arrependimento climática interreligiosa foi realizada. É a primeira vez na história uma cerimônia de arrependimento climática interreligiosa. Vai acontecer no domingo, 13 de novembro de 2022, no Monte Sinai, onde eles vão clamar por um milagre. A partir deste momento e evento, surge a motivação para a ação, exigindo o reexame de atitudes arraigadas e identificando formas de transformar essas atitudes para o bem-estar da Terra, nossa casa comum. Palavras de quem? Nossa casa comum. Palavras de quem? Do Papa Francisco. Continuando. No fim de semana, de 12 a 13 de novembro, poucas discussões ou atividades oficiais são planejadas na COP27. Mais uma vez. O domingo, 13 de novembro, não terá nenhuma atividade. Em cada concílio, o sábado é rebaixado um pouco mais e o domingo exaltado um pouco mais. Está aqui. Isso proporciona um momento importante em que a atenção da mídia e dos participantes pode ser transformado em mensagens climáticas interreligiosas e uma visão transformadora. A mídia dará mais atenção ao evento. Sim. No domingo, 13 de novembro, os líderes religiosos retornarão ao Monte Sinai, uma montanha cuja memória e significado avultam como um lugar de revelação na consciência coletiva do cristianismo, judaísmo, islamismo e outros. É um lugar para se voltar para Deus e receber a mensagem de Deus. Meus queridos irmãos, continuando, voltamos ao Sinai. É um movimento de arrependimento e busca. Buscamos uma nova visão para a humanidade e sua existência ameaçada. E procuramos receber e amplificar uma mensagem de vida e hábitos que sustentam a vida que a humanidade precisa ouvir hoje. Eu pergunto, qual é a mensagem que a humanidade, de fato, precisa ouvir hoje? Apocalipse capítulo 14, 6 a 13. Esta mensagem que o mundo precisa ouvir hoje. Nesse espírito, os parceiros do projeto reunirão os principais líderes religiosos das principais religiões do mundo para se reunir no Monte Sinai, para se engajar em uma primeira cerimônia de arrependimento climático e para apresentar uma chamada interreligiosa profética à ação, com o nome Justiça Climática, 10 Mandamentos Universais. 10 Mandamentos Universais. Retornar ao sábado. Terminando, amados irmãos,
A originalidade do chamado em compilar os melhores ensinamentos de todas as religiões em prol da justiça climática se inspira nas grandes figuras proféticas associadas ao Monte Sinai. Ensinamentos e ideias espirituais serão destacados, a fim de ajudar as comunidades religiosas e a humanidade em geral a abrir seus corações para mudar nossa sobrevivência coletiva. Agora escute aqui. A cerimônia vai ter de liturgias, leituras e tradições musicais de diversas religiões. Queridos, quando o rei Nabucodonosor construiu a estátua em Daniel 3, o que ele usou para cativar as nações a adorar a estátua? A música. A música vai ser usada aqui. Música de diversas religiões. O evento vai incorporar exemplos concretos de como as comunidades religiosas estão enfrentando ativamente o desafio climático e apresentam iniciativas concretas que traduzem as práticas espirituais mais amplas em ação. Meus queridos irmãos, deixe-me dizer uma coisa primeiro. Nestes movimentos existem pessoas sinceras, e isto nós temos que reconhecer, que acreditam que de fato estão fazendo o melhor para cuidar do nosso planeta. São pessoas sinceras, sim. Mas os líderes que encabeçam estes movimentos, eles sabem muito bem o que querem. Outro ponto. A lei dominical não vai surgir no Egito. Surge na América, quando as igrejas unidas, usando o poder do Estado, imporão os seus decretos. Mas não sejamos tão presunçosos em achar que isto não vai contribuir, porque vai sim, amados irmãos. De onde é que vem a maior parte das igrejas protestantes? Onde é que eles têm suas sedes? Da América. Estarão lá. Estarão lá. E vão beber essa ideia de sábado para cuidar do meio ambiente. Será que eles vão levar essa ideia para a América? Será? Queridos irmãos, nós estamos no fim. A verdade é essa. E para aqueles que anseiam ver Jesus, esta é uma grande alegria. Para aqueles que estão cansados deste mundo de dor e sofrimento, esta é uma boa nova. Para aqueles que querem adentrar as portas da nova Jerusalém, abraçar seus amigos, estar ao lado de Jesus para sempre, cantando com os anjos, esta é uma boa nova. Queridos irmãos, seguremos firme a nossa fé. Se em algum momento da história você pensou em desistir, eu digo, amado, agora não é tempo para desistir. Não é tempo para desistir agora. Porque estamos avistando as muralhas da Nova Jerusalém. Estamos sentindo o cheiro do céu. Estamos ouvindo as harpas soando. Jesus está voltando. É momento de estarmos preparados. É momento de levantarmos firme a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. É momento de pregarmos a verdade. Há pessoas disponíveis para ouvir a verdade. Pessoas que olham para esses movimentos e percebem que não, alguma coisa não está bem. Essas pessoas precisam ouvir a verdade, amados irmãos. Vamos pregar o Evangelho. Convido você para esta oração especial. Gratos somos, ó Pai, por ver estas coisas. João escreveu o Apocalipse. Gostaria de viver neste tempo para ver o que ele escreveu. Daniel gostaria de viver neste tempo para ver o que ele escreveu. Os fundadores da igreja gostariam, mas não puderam. Nós somos uma geração privilegiada, vendo de perto, a vivo e a cores, os eventos finais da profecia bíblica. Ó Pai, não permita que sejamos presunçosos e que, vendo tudo isto, ainda percamos a nossa salvação. Estamos aqui, Senhor, aos teus pés. Queremos uma transformação da nossa vida. Queremos agora, mais do que nunca, nos apegarmos à verdade da sua palavra.
porque o engano está chegando com muita força. Guia o meu irmão, acompanha o Senhor em suas lutas. Se ele está pensando em desistir, Senhor, dê força. Agora não é o momento para voltar atrás. É o momento para avançar, porque só mais um pouco de tempo e o nosso Rei virá, não tardará. Oramos e agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. O vejo na próxima atualização profética. Até lá.